Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 16 de novembro de 2022, nessa quarta-feira, estamos aí na 34ª semana do Tempo Comum e pedimos a Deus que abençoe. Hoje é dia de Santa Gertrudes, que é o nome da minha avó, mãe da minha mãe, que morreu aos 93 anos, também de Santa Margarida, da Escócia, que possamos pedir a intercessão delas. E o evangelho que nós temos é Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositastes o meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os à minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo a Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegando perto de Jerusalém, Jesus conta essa parábola, que é uma parábola de uma reflexão que nos leva a pensar sobre o que a gente faz com aquilo que Deus oferece a cada um de nós. Jesus, sabendo que os concidadãos não querem que ele seja rei, Jesus está falando dos fariseus, doutores da lei. Esses são aqueles que não querem que ele seja rei. E é interessante que Jesus é morto numa situação política, mas o que Pilatos escreve, rei dos judeus. Ele é rei dos judeus. Então, e por isso é uma condenação política. Viu? Se você é rei, você está desafiando o reinado de César. E não é bom você desafiar o reinado de César. Não é bom você desafiar o poder das autoridades da igreja. Não é bom você desafiar o poder no mundo da política, das autoridades civis. Então não é bom você desafiar os Césares que temos por aí. Então Jesus conta essa parábola dizendo: olha, alguém vai ser coroado, mas tem gente contra, mas ele vai ser assim mesmo. Antes disso, ele chama alguns empregados e dá 100 moedas para cada um. Dá 100 moedas para cada um.
Tente lucrar, tente trabalhar. Ele confiou os seus bens a alguns empregados. Ao voltar como rei, no exercício da sua autoridade, da posse, ele chama cada um e coloca 3 pessoas. 10 foram chamados, ele põe 3. O primeiro está aqui, rende 10 vezes mais. Bom, se você foi fiel, servo bom, os primeiros são chamados de bom, servo bom e fiel, servo bom, te darei 10 cidades, para você cuidar. O outro disse, olha, eu consegui 5 vezes mais. Então você, servo bom, você receberá o governo de 5 cidades. O terceiro, está aqui seu dinheiro, guardei no lenço, porque eu tenho medo de você. Você não é um cara bom, não. Você recolhe o que não plantou, você ganha o que não fez, você recebe aquilo que não é direito, você não é bom. E a resposta dele foi: eu te julgo pelas próprias palavras. Se você sabe que eu não sou bom e que eu sou severo, então por que você não colocou esse dinheiro, pelo menos que eu recebesse juros? Se você tem uma ideia de que eu sou uma pessoa desonesta, se eu sou uma pessoa má, e você tem medo de mim, porque pelo menos não jogou esse dinheiro no banco, que eu teria alguns juros lá. Porque os 2 primeiros, eles fizeram: o senhor me deu 100, eu lucrei 10, tem 1.000. Olha, o senhor me deu 100, eu consegui 5 vezes mais, eu tenho 500. E aqui está as suas 100 moedas. Por isso os 2 primeiros são considerados como bons, servo bom. Eu te confiarei cidades, te darei 10 cidades para você administrar. Viu? Você será prefeito de 10 cidades, você será prefeito de 5 cidades. Você poderá cuidar desse povo, você terá essa responsabilidade. O terceiro não, o terceiro é movido pelo medo. O terceiro tem uma ideia de um Deus vingativo, de um patrão que é desonesto, que explora. E mesmo assim, então o patrão cobra dele: mas por que você não pôs em ti? Já que você pensa que eu sou isso, viu? E arranca essas 100 e dá para quem tem 1.000. E alguém questiona: mas o cara já tem 1.000, já tem 10 cidades para cuidar, isso não interessa. A lógica quer dizer mais ou menos o seguinte: na medida em que você vai se oferecendo para as coisas de Deus, Deus vai confiando mais em você. É perigoso quando a gente começa a pensar que Deus ele é mau. E a gente começa a ter uma relação de Deus com base no medo. O medo é uma boa válvula para se ter lucro e alienar as pessoas. Gerar medo nas pessoas em nome de Deus dá lucro, escraviza as pessoas. Tirar o medo de Deus das pessoas é mais difícil, porque elas terão liberdade. E aí elas poderão pegar o que Deus dá e multiplicar. E na medida que o ser humano faz isso, significa que Deus vai confiando mais neles, que Deus vai apostando mais, que Deus vai querendo mais dessas pessoas, que Deus vai jogando e ao mesmo tempo apostando mais no ser humano. Eu gosto dessa expressão de que Deus aposta na gente. Deus apostou em alguns empregados, 2 corresponderam, 1 não. E aí depois ele pede: agora em relação a esses que não querem saber do meu reinado, mate-os, perdeu a vida. Em outras palavras, a gente pode dizer: quem não quer saber da salvação, quem não quer saber do ensinamento de Deus, quem não quer saber de Jesus, ou quem não quer saber da eternidade, ou é contra Deus, vai perder a vida. O que Jesus está falando, esses que são contra Deus, mate-os, perde a vida. Claro que a gente não vai matar ninguém porque não tem fé, mas significa perde a chance de ir para a eternidade, perde a chance de ir para o céu. Por isso a minha prece hoje é que Deus seja misericordioso para conosco, que Deus abra o nosso coração, ilumine e guie a todos nós, para que nós tenhamos clareza da vida, que a gente possa dar mais passos, que a gente possa ter um pouquinho mais de misericórdia, consciência daquilo que Deus colocou nas nossas mãos e que a gente trabalhe para que isso seja multiplicado. Isso acontece na medida que você tem algo a fazer em bem do próximo, acontece na medida que você presta um serviço à igreja,
acontece na sua vida quando você faz uma caridade ao próximo. O importante é que Deus esteja no nosso coração sempre. Um abraço e até mais.